vamos à segunda matéria, né? A primeira foi bem enfática, todo mundo bem enfático na sua fala, muito bom, o resgate simplesmente incrível, né? Os Estados Unidos falou que ia buscar, o Maduro buscou, falou que ia resgatar os pilotos e realizou o resgate. E para quem não sabe, os pilotos se encontram bem nos Estados Unidos. O resgate do piloto seria fachada para roubar urânio enriquecido. O governo do Irã levantou suspeitas de que a operação dos Estados Unidos para resgatar um piloto em seu território tenha sido, na verdade, uma cobertura para tentar roubar o urânio enriquecido. Segundo a chancelaria iraniana, há inconsistências sobre o local do resgate, que estaria distante da área da queda do caça, levantando dúvidas sobre os objetivos reais da missão. As autoridades iranianas classificaram a ação como suspeita até como um desastre, enquanto os Estados Unidos negam as acusações e destacam o caráter arriscado e bem-sucedido da operação. O episódio aumenta a tensão em torno do programa nuclear iraniano e do conflito na região. Muito bom. Bem, a gente aqui no Fala Glauber, a gente repercute as notícias e repercutimos essa também, que é o lado do Irã, né, tendo a sua repercussão na mídia desse acontecimento que nós acabamos de citar anteriormente. Então, essa é a narrativa que o Irã está dizendo, que os Estados Unidos fizeram essa missão como uma bandeira falsa, uma false flag, como muito se fala aí na internet, para desviar a atenção para a captura desse urânio, e que isso teria sido... Não conseguiram fazer isso. Mas, na opinião aqui de Júlio Roque, é apenas uma narrativa para combater o excelente resgate realizado. Mas vamos repercutir com os nossos comentaristas o assunto. Será que o Irã, com sua narrativa, vai conseguir reverter um pouco, né, da expectativa do público mundial? Porque essa é a guerra da cognição, a qual já falamos aqui. Conquistar o maior número de pessoas para o seu lado e para as suas verdades. Então, assim repercutimos e depois o pessoal, né, os espectadores, façam as suas análises. Mas vamos começar com Carcará. Carcará, o que você acha isso, Carcará? Irã está falando que é bandeira falsa o resgate do piloto. Eu acho apenas uma narrativa de combate, uma operação psicológica muito bem articulada. O que você acha, Carcará? Bom, falácia eu sei que é. Operação psicológica bem articulada, eu não concordo, gente. Não concordo. Os caras não querem admitir que o americano entrou lá, tocou zaralho, deu na cara de tapa de luva na cara desse bando de velho vagabundo lá, confundiram preparo militar com contingente exagerado. Rapaz, se você entrar nas imagens, você vai ver uma ruma de paisanos gordão com espingarda de socar, meu irmão, de caçar passarinho atrás dos americanos. Então, rapaz, esse que é o exército que fica aqui os esquerdistas no Brasil, esse bando de maluco, não. Eu falei, meu irmão, o Irã não aguenta pau, não. Ele é bom em bater em mulher. Aí os caras são pica. Agora, porrada com o exército de primeiro mundo, com a força aérea, com um poder militar de verdade, não viu nem a cor, cara. Aí o que é que eles vetaram? Não, tá bom, resgataram os pilotos, mas não era isso que a gente estava fazendo, a gente estava protegendo o urânio. Meu irmão, os caras querem um motivo para dizer que apanharam, mas que fizeram um gol, só isso. Levou uma peseta de 10-1. Viu como a gente é bom? A gente fez um gol. Cara, o cara não tem o que falar, Júlio. Isso aí é uma idiotice. Ah, não. Eles não queriam resgatar o piloto, não. Queriam, não. Eles queriam matar o piloto. Eles entraram lá para matar os 2 pilotos dele. Tá de sacanagem, cara. Meu irmão, é cada loucura. E sabe o que a galera faz? Entra nesses YouTube velho idiota que tem no Brasil, fica pagando pro maluco que é militante igual a ele, ficar falando mentira pra ele. Aí ele dá R$10, R$20, fica aí do caralho. Eu fiquei olhando um dia desse. O cara fica mentindo lá no outro lado do canal, aí fica o maluco aqui vibrando porque o cara tá falando aquilo que ele quer ouvir. Meu irmão, é lavagem cerebral. Só que o cara que faz lavagem cerebral é malandro, ele quer dinheiro de pix, o caralho, né, irmão? O dia todo dando pix pro cara, ele fazendo videozinho meio xexelento, fala que não sabe de nada,
não entende nada, não vai analisar nada, e o cara continuando pagando, o cara fala, o Irã tá ganhando. Puta que pariu, cara. Ô, meu pai do céu, cara. Cara, mas é uma baixaria, Júlio. O que acontece, cara? O Irã, ele ainda consegue ter menos moral do que a ONU. É mais desmoralizado do que a ONU. Um bando de vagabundo desse que pega o seu próprio povo e mata enforcado em praça pública, pega mulheres, abusa de criança. Um bando de vagabundo desse tem moral de nada, cara. Pegou todo o dinheiro da riqueza do país, que se baseia simplesmente no petróleo e gás, tomaram para eles, criaram um exército particular chamado Guarda Revolucionária, os filhos tudo na Europa. Esse mesmo Khamenei tinha 90 bilhões de dólares na conta, e o povo passando fome, nem água para beber. Aí, em um mês, 47 anos se preparando para guerra apocalíptica, não sei o que mais. Em um mês, cadê? Cadê? Ainda fica um bando de papangu, cara, dando ouvido para um bando de velho maluco. Tem uns que são messiânicos. Que o Trump é o próximo, sei o quê, do apocalipse. Pô, se o Trump é o anticristo e o Ayatollah é o quê? É o Cristo? Porque os caras que matam as pessoas, abusam, enforcam e matam multidões do seu próprio país. O Trump vai lá, tá tentando libertar esse povo, o Trump que é o anticristo? Entendi. Meu irmão, a internet não é brincadeira não é para amador não, viu, Júlio? Mas vamos lá, Júlio. Deixa esse bando de maluco aí continuar fazendo as papagaiadas dele. Rapaz, o que tinha de gente torcendo para os pilotos também. Olha só o nível de canalice do brasileiro. Pessoas que se falaram que entraram nas Forças Armadas para defender a pátria, babando para que o americano desse tudo errado, para que o Trump perdesse ponto, para não ser eleito. E outro dizendo que vai ter uma revolução nos Estados Unidos, que vai ter, cara, a quinta vez que eu vejo esse bando de velho maluco perturbado, dizendo que nos Estados Unidos vai ter uma guerra revolucionária. Eu fico olhando assim, peraí, cara, quem se fizer algum movimento lá nos Estados Unidos é o maconheiro de Nova York, lá da Califórnia, que tudo equivalente ao PT e o PSOL, tudo esquerdista. Você já viu maconheiro fazer guerra onde? Só se tirar a maconha deles endoida, porra. Não faz, meu amigo, não faz guerra. Se vai fazer guerra, é um grupo de guerrilheiros treinados. O Brasil tiver guerrilha, é o PCC, é o comando. Aí sim, esses caras têm condições de fazer guerra, porque vive no pau. Agora, maconheiro, militantezinho esquerdista, youtubezinho do outro lado. Senhores, cai na real. O mundo não é o que vocês falam. O que vocês falam, querem ouvir desse bando de velhos, vocês ficam pagando para esses velhos mentir para vocês. Não quer dizer que isso são os fatos, a realidade das coisas. Aí, o que aconteceu? O americano entrou dentro do Irã, humilhou a Força Aérea de novo, os Ayatollah, a CIA conseguiu inverter a situação. Não, o piloto está no lugar tal. O exército maluco, sem saber de nada, porque não tem mais comunicações, partiram para o lado errado. O americano foi lá e resgatou todo mundo. E quem foi lá se meter para tentar impedir, levou bala até amanhecer o dia. Era bala para mais de 1.000 para cada um. Aí você vê o vídeo, bando de cara gordão, com a espingarda velha, outros fuzil velha, enferrujado. Esse que é o exército que quer combater o exército americano. Cara, isso é bom para nós brasileiros, para nós saber em que nível que nós queremos que sejam os nossos generais, os nossos almirantes, os nossos brigadeiros, o nível que nós queremos que seja a Força Aérea, a nossa Marinha. Quem será o nosso presidente? Se vai ser um fanfarrão, um ladrão, um picareta, um filho da puta. Porque no dia que tocar essa porra aqui, vai ser vexame do mesmo jeito se a gente não tiver com a nação pronta para defender sua pátria. E a referência é quem? É Israel, é Rússia, é Ucrânia, é a Síria. Estou falando em combate, em referência para combater. É o exército americano. Senão você não vai ter combatente aqui no Brasil, pô. Você vai ter militante. Aí você pega a foto do exército das Forças Armadas americanas na época do Biden. General usando vestido, almirante de saia, brigadeiro de batom. Uma porra dessa ia dar certo. Aí chega o Trump, aí tu vê a diferença do governo americano moralizando a tropa. Que nem o Vilas Boas falou, por que o americano mobilizou 155 aeronaves para mostrar que tem comando e que o exército tem liderança e não deixa ninguém para trás. Se tiver que arrebentar a porra toda para salvar uma vida, esses caras vão fazer. Isso a tropa se sente orgulhosa.
Não é nem pelo salário, é saber que tem representação. Diferente de alguns países que prendem o seu próprio povo. Que é uma baixaria sem igual. Aí você vê aqui, ó, nego debandando da Força Aérea, do Exército, da Marinha, nego quer ir embora porque não se sente representado. Aí você vê uma ação dessa aí do Exército americano dentro do país mais infernal do planeta, que é o Irã. Bando de maluco perturbado das ideias. O americano foi lá, foda-se, vamos resgatar o cara. Foram lá e resgataram. Aí você vê aqui no Brasil, o brasileiro ocidental, nós somos uma comunidade, no geral, cristã, piradinho, porque o americano salvou o seu piloto. Que o Trump foi lá e moralizou a porra da faina. Sentou a porrada pra cima. Infelizmente, nós não ainda temos um presidente desse. Infelizmente, nós não temos. Nós temos aqui muito ladrão e picareta nessa porra. Isso que é a realidade. Tá bom, senhor? Agora vamos lá, Júlio, continuando aqui. Nessa confusão toda, quem ganha e quem perde. Quem perde? O movimento esquerdista ocidental todinho, começando pelo Brasil. Quem ganha? Principalmente o Trump, porque ele é o cara que tem moral e não tem medo de responsabilizar e decidir. O cara não tem medo, meu irmão. Tá nem aí não, foda-se. Quem ganha? O Netanyahu, que tava todo CNN, não sei o que, Band, não, que agora o Netanyahu é o fim dele. Meu irmão, já anunciaram o fim do Netanyahu umas 200 vezes de Israel. Não, que a ONU não manda nem em casa. Aliás, a ONU nem em casa tem, porque é alugada, a casa lá é do americano. Quem perde? A França, por ser covarde, igual foi na Segunda Guerra Mundial, ficou do lado dos nazistas e matou o povo judeu, e matou seu próprio povo. Bando de vagabundo, mais uma vez. Quem perde? A ONU, perde moral do que já não tinha. Foi pro barro. Quem perde? Todos os integrantes do Foro de São Paulo. Lula, presidente da Colômbia, de Cuba, da Costa Rica, puxadinho, tudo que era OEA, essas porra toda. Sabe que o tempo tá chegando para eles também. Quem perde, camarada? Quem perde? A China. A China tá pelo pentelho. Vou explicar por quê. Essa guerra lá no Irã, esse conflito, é contra a China. O Irã só é o palco, senhores. Porque o governo americano, quando ele entrou no embate global, no xadrez, vou dar aula aqui de geopolítica, tá? Para quem está assistindo aqui, e mandar para esse bando de maluco aí. Quando começou o pau, há 2 anos atrás, eu falei, ó, o Trump vai entrar numa guerra global. Vai atacar o movimento extremista radical do nazismo, o Islã e o Foro de São Paulo. Vai tirar a influência da Rússia e da China. Principalmente da China, que é o perigo mortal para a existência americana. E a China não é lutar com a China, porque a China não tem exército para lutar com ninguém. Tem contingente, tem dinheiro, mas não é feito para guerra. Já falei esta porra 10 vezes. A China, o americano vai pegar a China pelo bolso, começando pelo petróleo. Foi lá na Venezuela, esse petróleo aqui está comigo. E agora tem lá no Golfo. É simples assim. Agora como é que faz lá no Golfo? É com beijo, com fogo? Não é com bomba e com porrada, irmão. A China sabe muito bem que se o americano, hoje para amanhã, fazer um ataque na ilha de Carne e na infraestrutura de gás e petróleo, a China está fodida. Porque ela não tem de onde tirar o petróleo e vai voltar a fazer, sabe o quê? Vai ser refém do Putin. Sabe quem está gostando dessa porra? O Vladimir Putin. Ele que é o maior vencedor de todos, o Putin e o Netanyahu. O Netanyahu, ele é o vencedor geral, porque nesses 2 conflitos, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e o Irã foi pros caralho. É só sombra do poder que eram. Tem míssil? Tem drone? Tem, mas não é mais nada. Isso aí deve ser 10%, 5% de tudo que eles tinham. Ah, que o Irã vai soltar um míssil. Solta, porra, já falei. Já faz 2 anos que eu falo aqui. Se atirar da caverna, a caverna vai ser derrubada. Se atirar de um carro lançador, a plataforma vai ser destruída. Se tirar de uma escola, o nego arrebenta a escola com todo mundo lá dentro. Então, vai viver correndo para dar um tiro? Isso que é o poder militar? Quem está ganhando com isso? A Guiana, vizinha da Venezuela. A própria Venezuela vai voltar a ganhar. Por quê? O Trump chegou lá, o povo está sendo liberto, o comércio está fluindo, a violência acabou. Esses vagabundos, que é tipo o Bacis de lá, que são os coletivos,
Já estão tudo escondido, ninguém mais valentão, ninguém bate mais em mulher. Tudo picareta, tudo vagabundo. Só bate em população desarmada. Quem está ganhando com isso? A Arábia Saudita, que está fazendo, já tem o pipeline com a linha de tubulação, vai fazer um canal. Quem vai ganhar com isso? O Kuwait e as outras nações que vão fazer canal também, ligando ali o Emirados Árabes Unidos, vão fazer canal ligando uma parte do Golfo Pérsico com o Mar Arábico, lá no Mar Vermelho. Quem vai ganhar com isso? Mas muito dinheiro. A Turquia, que a Turquia não se meteu em nada, está na dela, e mostrou que a passagem de Bósforo e Dardanelos com o Mar Negro, fechando junto com os russos, é passagem segura de petróleo, fertilizante, a porra toda. Quem vai ganhar com isso? O Brasil, se tiver um presidente que não seja militante, amante de terrorista, de traficante, que só torce pelo lado errado. O Brasil, que é autoprodutor de petróleo, mas não é produtor de refino, não tem capacidade de refino, porque desviaram o dinheiro todinho com Petrolão, INSS, Mensalão, Correios, Petrobras, tudo que é desgraça. Ou seja, nós temos uma nação onde ela é destruída sem ter um tiro, devido à corrupção interna. Agora o Banco Master. Nós pagamos R$ 1 trilhão por ano de imposto da dívida gerada por incompetência e desvio de verba. Ah, vocês estão achando que o americano gastou dinheiro? Não gastou porra nenhuma. Talvez não tenha chegado em 100 bilhões de dólares esse conflito para o americano. Já vai acontecer? Ou ele toma o petróleo para ele, ou ninguém fica com aquela merda lá. Só para quem não sabe, o maior produtor de petróleo do mundo chama-se Estados Unidos da América, tá, senhores? A maior potência de refino de óleo e diesel do mundo chama-se Estados Unidos da América. Tu acha que o americano está preocupado com o petróleo da China? Não está, mas a China está, e sabe, se o americano descer o dedo, a China vai se humilhar para o americano, para a Venezuela, que agora está no controle do americano, vai se humilhar para o Brasil e para a Rússia, principalmente. A Rússia vai ficar assim, porra, eu estava no braço da China, agora o Trump me deu a China para o braço do meu braço novamente. É isso que está acontecendo. A guerra é pelo o controle dos combustíveis e do petróleo mundial. E o Trump foi em cima da ferida. Só que os comentaristas do Brasil, porque o Irã está ganhando. Senhores, esquece essa porra aí. O conflito é outra coisa. Está num nível muito mais acima, muito mais profundo, é muito mais amanhã. Tá bom, senhores? Isso que é realidade. Tamo junto, Júlio. Muito bom, Carcará. E o que nós repercutimos sobre a notícia é exatamente isso. É a resposta do Irã em forma de notícia, né, com uma suposta, na própria notícia, diz suposição deles de haver uma bandeira falsa. Isso, com certeza, pode ser, né, uma resposta completamente sem saída. É a única coisa que tem a se fazer, porque o resgate aconteceu, né, o piloto está nos Estados Unidos, são e salvo. Mas, comandante Vilas Boas, gostaria também da sua opinião sobre o assunto. Será que o Irã está jogando esse tipo de notícias como um combate, né? Como a gente sempre fala aqui, um combate no campo da cognição dos espectadores da internet? Comandante Vilas Boas. Ô, Júlio, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam comentando aí, né? Você falou de bandeira falsa, né? O false flag, né? Eu acho que se for uma false flag, de repente foi uma bandeira verdadeira, né? Uma true flag, porque se ele está usando, vamos lá, vamos tentar fazer um exercício aqui só de análise de narrativa, sem fato nenhum dentro na mesa para a gente analisar, só palavras, né? Se ele está alegando para tentar construir uma narrativa que essa ação foi uma false flag, uma ação de decepção, não, uma ação que a gente chama deception operation, que é uma operação de mascaramento, digamos assim. Esqueci o termo correto aqui, mais apropriado no jargão militar. Mas se ele está fazendo isso, utilizando como pretexto, ou como evidência, ou como ancoragem, que essa operação foi feita para buscar o urânio enriquecido ali daquela casa de 450, 500 quilos, que a Agência Internacional de Energia Atômica
está falando que o Irã tem, né, ali enriquecido na casa de 60%. Então, se essa operação foi feita e ele passou, ambos os lados sabem onde é que a operação foi feita, então ele está dando um indicativo que é ali que o urânio estaria posicionado? Essa é a minha pergunta. Então, será que o false flag virou true flag, virou a bandeira verdadeira? E ali nessa jogada pseudo, toda essa operação que durou o final de semana inteiro, aí, com todos esses meios, foi só para os Estados Unidos realmente descobrir onde é que realmente o urânio está enterrado, a quantos metros de profundidade, porque praticamente foi isso que o Irã tentou utilizar como informação, como deception operation, mas que realmente é o que ele quis dizer, que ali, naquela localidade, ali ou nas proximidades, onde que o urânio estaria supostamente enterrado, ou alocado, ou escondido. Então eu fico nessa dúvida. Mas o que me chama mais atenção, Júlio, e chama atenção, assim, acho que até engraçado, né, para não dizer ficar com raiva, mas assim, perplexo, talvez fosse o adjetivo mais correto. É o que a gente mais viu de informação sendo repercutida aqui nas mídias nacionais e de gente aí de site especializado militar, né? Gente que foi oficial, gente que foi praça, gente que é só pitaqueiro, gente que é blogueiro, youtuber, toda essa gama de pitaqueiro digital que a gente tem por aí. Era títulos daquele jeito, era incertezas, dúvidas, informações obscuras. Cara, era tudo que eu conseguia ler de coisas que foram me passando pela frente. Então você vê realmente, e aí mais perplexo ainda, você quando vê isso nos Estados Unidos, que também a mídia de esquerda lá ficou repercutindo isso, né? É a mídia dentro dos Estados Unidos que torce pelo fracasso das suas próprias forças. Ou seja, existia uma leva de uma legião do mal torcendo para que o resgate fosse um insucesso. Ou seja, para que a vida humana de um coronel, de um piloto, que não seja de coronel, que fosse um soldado, ela fosse perdida, que a operação fosse um fracasso, para que a pauta identitária, ideológica, viesse a ganhar uma sustentação. É isso que a gente vê desses três locados esquerdopatas que assim pensam. Mas dentro dos Estados Unidos, você pode, tá bom, é um movimento polarizado, é democrata desse lado, republicano, então eles podem dar esse tipo de opinião, porque é o sangue deles que está correndo, é o dinheiro deles que está sendo gasto. Dessa forma, você pode até tentar olhar para esse lado. Mas, por outro lado, você vê isso repercutir aqui, cara. E você vê essa mídia doente, esquerda, fazendo ou propagando ou repercutindo o mesmo anseio nojento, que já é nojento lá, mas aqui vira nojento a enésima potência. Porque aqui o cara está torcendo pelo contra só pela ideologia, só pela morte, só pelo insucesso daqueles que estão justamente querendo derrubar um regime que é totalitário. Que é esse regime aí que o cara cansa de falar, porra. E aí o movimento aqui, que, porra, é o movimento desse porrada de coisa errada aqui, cara, que não sabe nem ficar botando bandeira de Palestina, não sabe nem que os caras lá, porra, se aparecer um movimento LGBTQI lá no meio dos mulá desse do Etolá, o cara vai perder a cabeça em 3 segundos, porra. Então o cara não sabe nem o que ele tá defendendo. Ele só tá indo numa onda, repercutindo uma ideologia que ele não sabe nem para onde vai. E é isso que a gente vê aqui, essa maluquice desse pessoal que não quer parar 30 segundos para tentar analisar e ver o... Caraca, vamos lá, eu posso não concordar com isso nem com aquilo, mas não tem como fugir do fato, porra. O cara queria torcer contra uma operação de resgate de um militar, pô. É inacreditável um negócio desse. E aí fica essas mídias falando uma porrada de bobagem, e essa é mais uma das bobagens que vão sendo colocadas numa tentativa de construção de narrativa que só tem um propósito. É o Irã, é as mídias da Rússia, não do russo propriamente dito, né? Mas da Rússia Truth, o movimento da esquerdista e progressista que tem dentro da Rússia também, repercutindo, querendo jogar uma pá de cal num sucesso de uma operação que só faz quem tem poder, cara. Tudo que a gente falou aí de 150 aeronaves, não sei quantos militares, quanto o acervo de militares de operações especiais, de aeronaves que queimaram, destruíram 2 aeronaves porque não conseguiam tirar ela de lá e o risco não valia a pena de jogar a missão para o fracasso. Então a decisão dos caras era num nível tão alto, tão avançada, que os caras simplesmente, aquela aeronave muito provavelmente ela estava preparada com explosivo, porque do jeito que ela ficou, ela não sobrou nada da aeronave.
E aí a mídia iraniana fala que ela que destruiu as aeronaves e tal. Pelo amor de Deus, cara. É só olhar a imagem para ver como é que ficou aquilo ali. Não tem como aquilo ter sido destruído por eles. O negócio realmente foi o termo lá usado pelo Trump, que ele gosta, o verbo obliterado. A gente nem tem essa ação aqui no mundo militar hoje, aqui no Brasil. A gente não sabe nem o que direito que significa esse verbo aqui. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas a gente não tem ali nos jargões normais neutralizar, destruir, capturar, resgatar, apreender. Obliterar não tem. Mas é o que a gente viu das imagens. Os caras conseguiram resgatar um piloto, ficou 48 horas dentro do meio deles. Os caras montaram uma pista de pouso improvisada e operaram durante 7 horas. Lançaram 200 mil libras de bomba pelos B1, B2, que ficaram num raio de não sei quantos quilômetros. Quem entrasse por ali era pulverizado. Foram 100 bombas de 2.000 libras. Cara. Isso aí dá ordem de 100 mil quilos de bomba sendo lançada. Só faz isso quem quer, quem pode, quem demonstra poder, quem está muito claro da sua liderança, da sua vontade, da sua força, da sua motivação. E o mundo aqui, da fantasia que abraça a árvore, que quer saber de ideologia, que está mais preocupado em saber se homem pode entrar no banheiro de mulher, de menino, é isso que eles caras querem fazer de pauta para defenestrar um tipo de ação como essa. Essa é o que a esquerda quer conversar. É esse o movimento progressista. Aqui, não é só aqui não, aqui nos Estados Unidos, na Europa, na China também, na Rússia, nessa praga toda é assim que é. Querem fugir dos fatos. Os caras humilharam o poder militar iraniano. Já tinham humilhado em outubro do ano passado, quando se entraram lá com Israel e jogaram aquela caralhada de bomba naquelas Isfahan, Fardom, aquele negócio todo. De lá para cá, só uma sucessão consecutiva de solopamento da capacidade. Sabe o que os iranianos conseguiram dessa operação? Vocês viram aí na mídia? Uma cueca. Uma cueca com a bandeira norte-americana. Né, que o americano chama a bandeira americana de Star Strips, estrelas e listras. Foi o que os caras deixaram. Para mim foi uma piada, né, que fizeram aqueles propósitos. Mas aparece aquele, como o Carcará falou, aqueles gordos lá com garrucha nas costas, com uma cueca norte-americana. Foi o que eles conseguiram. Porque nem uma arruela de parafuso para tentar fazer reengenharia da aeronave lá do Comando 2 do MC-130 Juliette, eles não conseguiram, pô. E as pessoas querem negar os fatos. Isso é fato, não tem para onde correr, cara. Agora, o que vocês podem discutir é o seguinte, o que foi sucesso da operação, não. Para o americano foi resgatar os 2 pilotos, mesmo com o custo de milhões de dólares, mas não deixar uma vida norte-americana de um militar seu largado em território inimigo. Isso é uma marca muito grande que eles carregam do Paul Mia, que é o prisioneiro de guerra, o movimento que veio desde a Guerra do Vietnã. Todo lugar não, mas diversos restaurantes, instituições civis, unidades militares, bases militares, debaixo da bandeira americana, fica a bandeira do Paul Mia, que é o prisioneiro de guerra. Eles têm isso como um sentimento, assim, uma força interna que mexe eles para frente, que não haverá mais prisioneiros de guerra norte-americanos em território inimigo. Isso mexe com eles, faz parte da índole, da vontade, do psique deles. Essa é a vontade que move uma força maior a defenestrar e sair de casa, botar gente, militares e dinheiro para lutar contra esse tipo de governo totalitário, suicida, que quer saber do melhor do mundo, mas ficam usurpando, explorando, como o Carcará muito bem colocou, a sua população. Nesse próprio final de semana aí, o Marco Rubio tirou o green card da sobrinha, né, da filha, sobrinha filha, daquele general que também foi morto pelos Estados Unidos, o Soleimani, que vivia com milhões de dólares uma vida de luxo lá na Califórnia, vivendo do melhor do capitalismo, dos malvadões, com tudo isso aí que o capitalismo é capaz de prover. Mas enquanto com contas de milhões, como o seu próprio Ayatollah tem milhões de dólares escondidos, e o povo lá, não tendo água para beber, e é os babaca aqui de esquerda do mundo, do Brasil, dos Estados Unidos, querendo justificar, querendo jogar contra o seu próprio patrimônio. Então, Júlio, isso é só para mostrar, né? Isso é um caso só, a gente pode ficar aqui dias e dias demonstrando casos como esse, mas é a visão deturpada, a visão míope, né?
a disfunção cognitiva que a gente tem da ideologia querendo ir contra os fatos e contra todo o movimento que é do mundo ocidental lutando nesse tipo de conflito. Então vamos lá que o negócio é difícil, Júlio.